uma passagem desse livro, né, da Última Criança na Natureza, do Richard Louv, né, e é bem interessante, porque ele aponta um estudo, né, da pesquisadora Rhonda Clements, de Nova York, que é um desafio geracional mesmo, né, porque ele aponta que 71% de mães na pesquisa afirmavam que elas brincavam na natureza na infância delas, e enquanto apenas 26% dos filhos delas eles brincam na natureza hoje em dia. Então, assim, é uma questão geracional, né? O curioso é que assim, essas realidades, tanto urbanas quanto rurais, não teve tanto impacto, assim, não teve tanta diferença. Então, inclusive, crianças que moram em regiões rurais ou não só nas grandes cidades, elas estão brincando menos fora de casa, né? Então, esse fenômeno, será que é uma coisa geracional? Qual que seria uma explicação para a gente atribuir, né? Se você puder também me ajudar é, nessa explicação, porque eu fiquei pensando muito nisso, né? Assim, se realmente tanto crianças urbanas quanto rurais, elas estão indo menos para fora, se é uma coisa geracional, então o que será que está acontecendo? Olha, o Lucas, é sim geracional, né? Tanto que o livro faz exatamente essa análise, né? Assim, o livro chama A Última Criança na Natureza porque ele está fazendo essa relação mesmo. Bom, o que aconteceu que 40 anos atrás isso era tão garantido, a gente nem pensava sobre esse assunto, e agora isso virou uma questão, né? São muitos fatores, Lucas, não tem uma única explicação, né? Desde das famílias serem mais nucleares hoje em dia, né? Então, assim, as crianças são cada vez mais pertencentes a famílias menores, mais nucleares, então elas têm menos oportunidade de ter irmãos, ter primos, com quem brincar, né, e aí acabam ficando mais dentro de casa, e aí as famílias vão ficando mais preocupadas e mais reclusas, até a questão da segurança pública, né, a questão da mobilidade urbana, né, então no momento que a gente fez uma opção para o transporte individual e optou por dar as ruas aos carros, né, aos automóveis individuais, a gente perdeu esse espaço, né? Quem perdeu mais foram as crianças, né? Então, assim, quando as ruas passam a ser dos carros, as crianças são empurradas para dentro de casa, né? E aí, quando a gente deixa de usar o espaço público, a segurança também cai, né? Tudo começa a ficar mais perigoso. Então, a questão da segurança é um fator super relevante. O fato de que as crianças estão estudando mais, passam mais tempo na escola, né? Então, assim, as crianças também têm menos oportunidade de ter, às vezes, esses encontros espontâneos, porque passam mais tempo na escola. Então, são diversos fatores, né? Mas, basicamente, eu acho que a gente pode dizer que quando a gente deixa de ocupar o espaço público, para mim, um ponto, é um turning point, assim, é um ponto que não é difícil de voltar para trás, né? Com certeza, né? Porque aí deixa de ser amigável, né? Esse espaço deixa de ser interativo, né? A gente vê muito esse desafio dos parques ou das áreas verdes também serem muito pouco interativas hoje na cidade que a gente habita, quando a gente olha a relação da cidade e com a gente mesmo, né? E o fenômeno da privatização também, né? Os espaços viraram privados, então, assim, os espaços de encontro público são privados, né? Então, as pessoas optam por se encontrar num shopping, optam por morar num condomínio, optam por frequentar um clube. Então, quando a gente faz essa opção pela privatização do encontro público, do encontro com o outro, a gente esvazia os espaços públicos e a gente perde essa espontaneidade, essa liberdade. E, lógico, também é a perda dos próprios espaços naturais, né? Então, assim, a especulação imobiliária, assim, as crianças perderam esses vazios urbanos que elas tanto frequentaram no passado, né? E a gente vê também um fenômeno, né? Eu que morei muito tempo em São Paulo, eu acabei de fazer a transição, né, para um lugar rural. A gente vê muito esse fenômeno dos apartamentos cada vez menores, né? Estúdios e crianças morando em lugares cada vez menores, assim, né? Os lançamentos que a gente vê ao longo da cidade e até nas regiões periféricas, em todos os lugares a gente
percebe como os apartamentos diminuem, né? Então, quer dizer, quando o apartamento diminui, ele não teria que jogar a gente para fora da casa, né? Assim, será que não é essa a relação? Ele diminui porque a gente passa mais tempo fora da casa? Pois é, né? E agora a gente está vivendo essa pandemia e está se dando conta de que essa solução não funcionou, né? Assim, essa lógica do lugar, do espaço pequeno e você, sem, né? Assim, você contar com a cidade não funcionou, né? E é isso, mas assim, as pessoas continuam contando com os espaços privados, né? Então, e os espaços públicos muito esvaziados, muito pouco valorizados, e quando a gente ocupa e valoriza pouco, eles acabam se degradando, né? Então, assim, nós no Instituto Alana, a gente advoga muito pela valorização e pela qualificação dos espaços públicos como uma ferramenta fundamental para a qualidade e para o bem-estar das infâncias no Brasil.